Pessoal, boa noite. Vamos chegando aí para nossa live. O país aí já tá online com a gente. Vou já convidar aí o país. Tudo certo aí, país? Pra gente entrar? Todo mundo me ouvindo direitinho? Dá um sinalzinho aí de legal, por favor. Quem estiver ouvindo. Estão ouvindo? Tá ouvindo aí, Bruninho? Fala, Douglas. Tio Delacy por aí. Tudo certo o áudio aí? Beleza. Que bom. Desde já agradeço aí a todos que estão aí online com a gente. Hoje é um dia muito importante, né? É a nossa primeira live, né? Elzinha, lá de Macapá. Chega mais pessoas aí, vamos lá. Convidei os músicos, convidei amigos, convidei família, com a intenção hoje de falar sobre a nossa classe, né? Hoje a nossa classe é muito importante para a população e sofre impacto diretamente da pandemia. Vou convidar aqui o país, nosso convidado de hoje. Obrigado por todos estarem participando. Bom, tios, enquanto o país entra aí, bom, eu sou o Franderson Eudes, né? Sou professor de turismo no IFPA e sou músico, né? Sou baixista, a Rani ali na guitarra, na bateria. Obrigado, meu pastor Nancy Clay, tio Nelson, obrigado. E aí, Fala, meu país? amigo, beleza? Beleza, tá ouvindo bem Vamos aí, que vamos. país? Estou te ouvindo maravilhosamente bem. Que bom. Que tal? Estou chegando bem aí? Tranquilo, tá Chegando bem muito bom. embaixo do som? Tá, Som tá. também? Tá Beleza. perfeito. Então, deixa eu desligar o ar aqui, que ele faz um pouquinho de barulho. Tá bom. O pessoal tá ouvindo aí o país? Dá um ok aí pra gente, um legal. Aí, Bom, chegou até o gente, violão. Então, pessoal, eu quero... Sim, rapidinho, vai. país. Eu quero explicar um pouquinho da live, né? A live tem como tema de músico para música, né? A ideia é convidar os músicos da região do Xingu para a gente conhecer, né, os músicos que nós temos, né? E, e aí conhecer sua história, sua carreira, seus sucessos, né? Seus aperreios na noite, que não são poucas, né? E dar visibilidade para a nossa classe, que é muito importante, nós merecemos, né? Ainda mais atualmente, né, país? E desde já agradecer aí ao país por aceitar o convite. Muito obrigado, viu, país? Obrigado a todos que estão aí participando da nossa live. O país, né? Jorge Araújo dos Santos, né? Conheço por Jorge Paes, né? Ou Paes, né? Então, é natural de Altamira, multi-instrumentista, referência aqui na nossa cidade, acredito para a região. Toca violão, guitarra, contrabaixo, bandolim, cavaquinho, ukulele, né? Cara, e ainda canta, né? Né, País? É um músico que canta. Então, nada melhor que iniciar essa nossa primeira live com o País, que é uma das maiores referências da nossa região. Fica à vontade, País, só falar alguma coisa? Para começar, te agradecer por essa honra, né, cara? E a gente está plantando uma semente, né? Uma sementinha bem pequena, uma sementinha Uhum. bem pequena, mas eu acho que o terreno foi bem preparado, né? Porque a intenção é a melhor possível. É um projeto para os músicos, um projeto para a arte de Altamira,
E é uma honra estar aqui. E vamos viajar um pouquinho aí, né, nessa história, porque assim, a minha história com música é mais ou menos a história da música ao vivo em Altamira, né? Uhum. Mais ou menos a história da música ao vivo, de barzinho, um pouco dos bailes também, né? A parte dos bailes, que são uma parte muito importante de muito aprendizado. E nesse meio tempo a gente viveu muita coisa, cara, muita coisa mesmo, coisas engraçadas, coisas alegres, coisas tristes, É. porque é uma vida, né, de entrega à música, mesmo eu tendo feito outras, tendo tido outras atividades, mas a música sempre esteve ali, né, de alguma maneira, sempre exercendo a música. Pedir às pessoas que compartilhem que convidem as outras pessoas, que marquem os amigos aí na live, né, para que É. mais gente entre e conheça o projeto. Vai ser um projeto muito bacana. Eu acredito que vai vir muita gente boa pela frente, né? Nós temos grandes artistas aqui em Altamira. E você é um deles, você é um cara que a gente já trabalhou junto, né? Já fizemos Já. funções aí, a gente brincou, já fizemos brincadeiras bem assanhadinhas, né, cara? É. Um A swing gente já se bons. divertiu. É. E mais coisas virão por aí, né? Se Deus quiser. Vai sim. E, País, você tem quantos anos já, País, de carreira? Cara, eu comecei a aprender a tocar violão com 11 anos, né? De 11 para 12 anos, com uma dupla de amigos, que eles já estavam tocando. E aí, os amigos é assim, quando você vê... Deixa eu posicionar melhor assim. Quando você vê um fazer uma coisa, você diz assim, não quero ficar para trás, né? Esses caras estão tocando, eu vou ter que tocar essa porra também. É porque eu sempre gostei muito de música, né? Sempre gostei muito de música. E tinha um barzinho perto de casa onde tocava de tudo. Aí eu ia para lá, cara, para ficar ouvindo conversa de homem de adulto, né, que eu gostava, ouvir papo de futebol, papo de política e tal, e o molequinho no meio dos cachaceiros ali, e ouvia as músicas, né, cara? Tocava de tudo ali. Ali tocava desde fado, português, tocava as cúmbias aqui da Colômbia, né, essas músicas daqui das Guianas, da República Dominicana, tudo isso chegava para a gente aqui, né? E a gente ouvia isso ali, esses bregas antigos, tipo José Ribeiro, esses cantores desse tipo, né? José Augusto, Fernando Mendes, começando ali, né? Lá no Hum. comecinho, era o que a gente escutava, Figos, né? Muita Jovem Guarda, Nelson Gonçalves. Então a gente ouvia de tudo, cara. Então eu comecei por aí com 11 anos. Então aí já se vão aí, meu amigo, aí uns 40 e alguma coisa, digamos, de aprendizado, né? De aprendizado e tudo. Mas aí, assim, logo na adolescência já fui me profissionalizando, já tocando em banda de baile, então é praticamente a minha vida, né? Pô, bacana. A gente, Envolvida em, nisso. em casa a gente ouve alguns nomes desse. Eu ouviu música de alguns nomes desse, né? Eu Uhum. sofro também algumas influências dessas, né? E bacana ouvir que isso aí, isso foi disseminado pela região, né? Pelo que dava para perceber. E quanto mais aí da tua trajetória musical, País, e até hoje, é, o- os instrumentos que era tocado na época, a estrutura de som, porque assim, hoje a gente tem uma facilidade para aprender a tocar instrumento. Hoje você compra um instrumento de diversas marcas. Hoje você consegue, é muito mais fácil aprender música hoje, né? E Sim, antigamente era sem dúvida. fácil, era difícil, né? E aí como é que isso entra Olha, na tua trajetória musical? complicadíssimo, né? Primeiro porque começar a aprender a tocar violão, aprender a tocar instrumento, pensar numa carreira era uma coisa praticamente impossível, né? A ideia era aprender a tocar, para você tocar na igreja ali, né? No grupo de jovens e tal, e no colégio, tentar impressionar as menininhas, né? Aquela coisa toda. E quando ia para uma praia, essa era a ideia. Não, Ainda não tem existia, alguns por exemplo, que tem esses objetivos ainda para isso, até hoje. o circuito de bar, o circuito de música ao vivo em bar não existia nessa época, né? Isso veio muito depois, já na minha fase adulta mesmo, né? Então, como é que eu comecei? Eu tenho dois amigos importantes, o Derni Thiago. O Derni é tio do Elber, né? Hum. Que tem história aqui, né? O cara que tem muita história aqui, a turma da antiga conhece, né? Que por sua vez é irmão da mãe do Elber, né? Da Dani, Da né? A Dani. Dani Pinheiro. E o Derni, nós tínhamos a mesma idade, estudamos juntos no Polivalente.
E aí ele começou a aprender, né? Ele começou a aprender, e junto com ele tinha o Eduardo, que o Eduardo é um ano ou dois mais novo que nós. Então, eu não estudei com o Eduardo, mas aí, através do Derni, conheci o Eduardo. E eles frequentavam a casa de um professor lá na Brasília, que era um músico um músico da noite aqui, que tocava onde? Esse músico tocava no Danúbio, que era um cabaré, um puteiro mesmo, né? Uma boate famosa que tinha ali na Osório de Freitas, a famosa Rua do Cabaré, que todo mundo conhece. E a gente ia lá para ver esses caras tocar, cara, que era a chance que a gente tinha, né? Aí eu fui a uma dessas aulas, né? Curiosidade, fui lá, aprendi a fazer 2 acordes, aprendi a fazer um Dó maior, um Lá menor, um relativo. E aí fiquei nesse Dó, Lá, Dó, fiquei nesse Dó lá, bicho, meses. Então, tipo, pô, tem que aprender alguma coisa, né? Mas eu não tinha grana para pagar, por isso que eu não fui mais, né? Tinha que pagar o cara estava ensinando, era um profissional, né? Mas eu comecei a decorar os caras, né? Eu comecei, como dizia que minha mãe dizia, reberar os meninos, ficar olhando o que eles estavam fazendo. E aí eu dava o violão aqui. E aí eu ia fazer, né? Pegava um violão emprestado de um amigo, minha mãe, coitada da minha mãe, a gente era muito pobre, cara, muito, muito mesmo. Minha mãe era uma costureira, muito humilde, e trabalhava dia e noite naquela máquina de costura. Comprar um violão era um luxo, cara. Tinha que ter comida na mesa, né? Isso já era muito difícil. Né? Eu já ouvi essas histórias em casa também. Eu vim ter um violão já adulto, quando eu fui trabalhar e comprar, né? Então eu pegava, por exemplo, um violão de algum amigo, e me empresta aqui, cara, amanhã eu trago. O cara ficava uma semana, enquanto o cara não fosse buscar, ficava lá em casa. Não levava mesmo. Não levava mesmo, cara. Aí, enfim, né? E aí, uma curiosidade nisso é que como eu não tinha, por exemplo, som em casa, né, para colocar um disco para tocar, eu ficava com alguma música na cabeça, e daí eu era muito tímido para cantar também, não abria a boca para cantar mesmo, até para falar e tal. Aí eu pegava as músicas e ficava tentando achar as notas, né? Ficava tentando achar as notas das músicas que eu conhecia, pelo menos a melodia, né? Facilidade para gravar. Não aprendi a letra, mas eu decorava aquela melodia. E com essa história eu tive mais facilidade para solar dos meninos. Eu sou o único que sola, por exemplo. Que sola. Assim, conhece a melodia, ela vai, né? Sei como é que é. São outros 500, né? Aí a gente, posteriormente, aí a gente já começando a tocar alguma coisa, né? Tinha um projeto no SESI, rapaz. O SESI funcionava ali onde hoje é a Câmara Municipal. Ali é um centro do SESI, né? Tinha os escoteiros que funcionavam lá também. E aí Ali que começou a Altamira, né, na verdade. A Cristina Soares, ela era que cuidava desse projeto lá, coordenava. Conhece a Cristina, né? Cristina Soares, sim. radialista, cantora também, mãe do Tarcísio Soares, né? Ela que cuidava desse projeto, ela nos convidou para ir lá, né? Então tinha assim, essa turma que tocava nas bandas iam para lá para tocar quando era uma coisa valendo, mas a gente ficava como aprendiz, olhando essa galera tocar e ensaiava, só que a gente nunca tocava, quando era na hora de tocar, os caras queriam tocar nos eventos, claro, os caras eram tarimbados, né? Conhecia aquelas músicas, mas a gente tinha oportunidade de praticar. E o SESI tinha, rapaz, os equipamentos muito bacanas. Eles tinham lá aqueles tremendões, aqueles amplificadores, do tamanho da geladeira, aquelas caixas, né? E em cima um cabeçotezão gigante, né? Valvulado, cara, que era um som maravilhoso. E tinha 2 guitarras Giannini que tinham uns braços, cara, e você pra achar um braço daquele hoje em dia dá trabalho. Era uma coisa fina mesmo. E tinha um baixo, né? E tinha bateria. Aí a gente juntava essa turma. Aí, posteriormente, entrou o Claudomiro na jogada, muito novinho, né? O Claudomiro entrou nesse projeto, tocar com essa turma toda. Eu, Eduardo, Derni, bateria era o Miliquinho. O Miliquinho foi atleta, jogador de futebol no Paysandu. E ele, adolescente, tocava com a gente, tocava bateria. E passou muita gente por esse grupo, por essa formação, mas a gente foi que mais ficou, né? Depois o SESI mudou para cá, perto do Polivalente, né? Aqui perto de casa. E aí, já nessa fase, já era o Zezinho, que trabalhava no INCRA, que ficou coordenando esse projeto lá com a gente, né? Hoje ele trabalha no INCRA, acho que é aposentado já, se eu não me engano. E aí, cara, foi uma lance muito boa. Depois disso, eu fui tocar com o Silvino, na banda do Silvino, junto com o Sildomar, com o Silvano. Aí foi muito bacana, porque a gente foi pro baile mesmo valendo, né? Aí era a Cristina, que era vocalista. Então era uma formação boa. O Sildomar já tocava muito nessa época. O Sildomar sempre foi atentado, né, cara? Sempre foi um guitarrista de mão toca cheia, muito. Né?
Nossa. Silvano tocava baixo e eu fui para guitarra base, né? Para outra guitarra, para dar um suporte, né? E aí fizemos muito baile, cara. Fizemos muito baile, foi um aprendizado muito bom. Depois eu fui tocar num grupo lá de Santarém, que não existe mais, que era os Ritmos, um grupo tradicional de Santarém. Toquei uns 6 meses nesse grupo em Santarém. E voltei para Altamira. Depois desse tempo... Aí toquei também numa banda chamada Scorpions. Vocês ouviram falar dessa banda? Não ouvi falar. A banda Scorpions, ela tinha um tecladista que era um cara fantástico. Um cara muito Daqui de pequenininho. Altamira mesmo, não? Aqui em Altamira. O Chiquinho veio do Maranhão. Ele trouxe de lá o Antônio Carlos, que era o vocalista, um cantorzão da pesada, que ele cantava qualquer música no tom original. Se fosse música de mulher, Madonna, Fred Mercury, Pink Floyd, o que fosse, o que fosse, ele cantava no tom original. Não precisava se preocupar em transpor, não. Ele era muito bom, cara, cantorzão. E o Chiquinho era um tecladista. Cara, essas harmonias, assim, internacionais, essas coisas do... Isso, o Silvano tocava baixo. O Gel está comentando aqui. Tô vendo aí. O Gel Gui. Exatamente. O Silvano tocava contrabaixo e cantava também. Aí, eu falava de quê, rapaz, mesmo? Sim, do tecladista, né? Isso, do tecladista. E o Chiquinho era um cara muito bom. Ele não tinha voz boa para cantar, mas ele sabia trabalhar as harmonizações. Uhum. Então a gente pegava uma música de Roupa Nova, cara, saía a cópia da música, igualzinho. Igualzinho. Ele armava os vocais, entregava as vozes prontinha pra gente. Aí eu fazia guitarra, tinha um baterista muito bom. Tinha um baterista que tocou com a gente, que era o baterista do Maranhão, que foi embora depois. Aí entrou o Alex Soares, sim, que sim. Primo do Cléo Soares, né? Uhum. O Alex, puta do batera. É. Então era uma formação muito boa, cara. Álvaro no baixo. Álvaro era um baixista formidável, fantástico. E hoje acho que ele mora em Imperatriz. E essa banda foi uma banda que deu uma purilada, assim, na minha forma de tocar, de ver a música, né? Enxergar a música melhor. Que era uma banda que trabalhava muito o arranjo, a vocalização. E falta, né? E aí, depois disso, falta hoje esse músico para fazer essa parte. Tem um amigo que está online aqui, que está participando, o Leno. Eu toquei em Santana com ele, ele fazia essa parte de harmonização. É sempre bom um músico assim. Precisa sempre ter uma pessoa precisa ter um produtor, um cara que cuida dessa parte musical, né? Porque assim, é legal quando toda a banda é muito competente, não precisa. Mas geralmente é necessário ter alguém que dá o norte, né? Sempre bom ter alguém que dá o norte pra gente se encontrar mais rápido na coisa, né? Pra não perder muito tempo. Depois a minha mãe faleceu em 88, cara. Minha mãe faleceu muito jovem, cara. E aí eu acabei indo para Belém, era um sonho que eu tinha de morar em Belém, fazer por lá e tal. Acabei indo para Belém. E lá eu toquei muito em bar, toquei em espetáculos de teatro também, conheci alguns músicos muito bons. Na verdade, uma boa parte da galera que hoje está mandando ver a música em Belém é a turma com quem eu convivi lá. Você tem Ziza Padilha, Pedrinho Calado, Leleco Souza, que é um pianista fabuloso, é professor de música. Se não me engano, ele é da UFPA, se não me falha a memória. E país? Enfim, conheci muita gente boa. Qual o estilo que antigamente tu tocava e hoje você não vê em nenhum lugar aqui? Por exemplo, agora tu falou da parte de musical do teatro, né? Eu nunca vi juntar isso. Na época que nós... Sim, aí nesse meio tempo aí, tocando em banda e tudo mais, teve um tempo que eu parei de tocar com as bandas, e aí a gente começou a tocar em bar, junto com o Tenório e depois só também, né? Nós começamos Era meio que uma aventura, o cara tinha um bar assim, pô, vamos fazer um som aí, era tudo amigo da gente, né? Pô, vamos fazer essa experiência para ver como é que é, né? Mas assim, pô, ninguém pagava pro Ver Artista. Se hoje a galera não quer pagar, imagina naquela época. Imagina naquela época. Por falar em cover, cara, eu encorajo muito as pessoas que estão fazendo live a colocar o seu QR Code lá com a sua conta bancária, cara, porque a turma ajuda, bicho. Ajuda sim. Olha, na live passada, eu tive uma audiência muito pouca, que eu disputei com o Flamengo, né, cara? Aí não teve jeito, né, velho? Eu não sabia que o Flamengo ia jogar. E olha, eu consegui fazer um cachê muito melhor do que eu faria se tivesse ido tocar num bar, com pouca gente no público, entendeu? Então vale muito a pena, cara. A turma tá colaborando com os artistas, sabe? O Jota perguntando aí. Teve coragem.
O Jota tá perguntando se tu tem Oi? alguma foto aí desse tempo aí com a banda, com essas bandas, com esses músicos. Ah, cara, eu não tenho registro, cara, eu não tenho. Porque nessa época, ninguém, não tinha esse papo de celular, tinha sempre alguém com uma câmera, alguém com um celular fotografando e tal. Câmera era uma coisa muito cara. Era uma coisa cara, bicho. Então você tinha que aproveitar um momento. Tinha um fotógrafo profissional que estava ali com uma câmera, Uhum. tira foto e tal. E às vezes o cara tirava foto, e às vezes a foto ficava muito escura, a gente não pegava. Acaba que eu não tenho registro dessa época, praticamente nada. Eu acho que eu não tenho uma foto dessa época. Ninguém, talvez, não tem aqui? Dos músicos Não que tocaram sei. dessa época. Pois é, então, aí assim, falando do que a gente tocava. No baile, a gente tocava de tudo. Cara. No baile, a gente tocava de tudo. Mas aí fomos pro bar, né? O bar Uhum. e tal. Nessa época, a música sertaneja ela não tinha prestígio na sociedade, nos eventos assim, nesses eventos mais sociais, digamos assim, bailes e clube, os barzinhos e tudo, mas ela tocava na periferia. Ela tocava na periferia e era assim, o que era que você escutava? Você ouvia Léo Canhoto e Robertinho, essa galera tocava, né? Hoje a gente praticamente não escuta mais. Mas eu gostava, por exemplo, dessas histórias do Léo Canhoto e Robertinho, aqueles bang bang, aquele negócio, eu achava isso um Aham. barato, cara, achava isso me encantei muito com o som da viola desde sempre, né? Aí, mas assim, a música que tocava nos bares, quando a gente ia tocar, tinha que tocar, né? Você é linda mais que demais, você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer que tocava muito Zé Ramalho naquela época, era um Músicas com sucesso, letras né? e harmonia, hein? Zé Ramalho rolava muito, Geraldo Azevedo, Milton Nascimento, era o que a gente tocava, que hoje praticamente não se vê mais, praticamente não se vê mais isso, né, nos bares de Altamira, né? É verdade. Então falta um pouco essa diversidade, né? Eu acho que precisava ter espaços para se tocar um pouco mais de diversidade de gêneros, de música, né? Eu acho que todo mundo deveria ter oportunidade de Eu apoio tocar, né? criar uma banda, pode me chamar para ser baixista, porque eu também sofri essas influências dessas músicas, desses cantores. Em casa se ouve muito ainda dessas músicas, então a gente Sim. acaba absorvendo, né? E gostando muito dessas músicas antigas. Ei, País, rapidinho, País, antes da próxima pergunta, eu quero colocar aqui pro Pode dizer. pessoal, quiser fazer pergunta, tem um íconezinho aí com ponto de interrogação, pode enviar para mim aqui, que eu faço diretamente pro País, ou então pode fazer aí, a gente procura, né, daqui a pouco aqui pra cima. Dá um alô aqui pro pessoal aqui, País, rapidinho, estão online aí. Tem várias Assim, pessoas, tem, tem a Elzinha lá de Macapá, tem o MIP Bruninho, Oficial, Lip MIP Bass. Oficial perguntou aqui sobre influências, né? Minhas influências, né? Aham. Era a próxima Como, como, eu, pergunta. como eu falei, isso, como eu falei no começo, nesse período em que a minha primeira memória de música foi lá, porque assim, eu sou de Altamira, do município de Altamira, mas eu não nasci na cidade, é uma curiosidade isso, muita gente não sabe disso. Mas eu nasci no Riozinho do Anfris, eu sou beiradeiro, caboclo Hum, da mata, né? Eu sou da selva, nasci na selva. E lá a referência era o rádio, né, cara? Era o rádio. E a primeira música de que eu me lembro, assim, de ter ouvido na vida, é o Choro, aquela... Então, esse Choro é a primeira música que eu tenho referência de ter ouvido na vida, né? E aí depois, nessa época, eu morei perto desse bar, onde eu ia ouvir as conversas dos caras lá, para escutar música e tudo mais. Além dessas músicas populares, do Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, música do Fernando Mendes, Oswaldo Oliveira, os cantores daqui do Pará, Pinduca, né, que naquela época era um uhum. sucesso, né, o Pinduca estava com tudo naquela época, década de 70 ali, e que mais? Diana, né, Odair José, esses cantores. Eu tinha um vizinho que ouvia Beatles, Creedence, eram os moleques, os playboyzinhos da época que tinham ali, eles moravam numa casa. Eles ficavam lá, cara, tomando cachaça, cerveja e ouvindo Beatles, ouvindo essas coisas. Eu digo, pô, caramba, que música é essa, bicho? Eu ficava encantado com aquele negócio, né? Naquele momento, aquela música, eu não tocava aquilo. Primeiro, porque eu tinha dificuldade, claro, com o inglês, que eu não sabia absolutamente nada de inglês, né? E não sabia por onde começar, porque era guitarra aquilo, eu não escutava um violão ali. Era basicamente guitarra, uma coisa um pouco mais pesada, né? Com Creedence que já usava distorção, Beatles já Uhum. usava alguma distorção também, né?
Então essas coisas me influenciaram. Para ter uma ideia, eu tinha umas revistas antigamente. Antigamente você não tinha internet e YouTube, você tinha as revistas, né? Então as revistas vinham com entrevistas com artistas e tudo mais. E numa delas, Led Zeppelin estava no auge, né, cara? Tava com tudo assim. E saiu uma foto do Jimmy Page tocando guitarra, aquela guitarra de 2 braços, igual uma que o Tininho tem, né? Uhum. O Tininho tem uma réplica dela. Cara, eu arranquei aquela. Eu não me lembro de quem era essa revista que eu vi. Eu arranquei aquela página, que era uma foto dupla desse tamanho assim, grande, né? Colorida. Dobrei ela, coloquei debaixo da cama da minha mãe. Deixei quieta lá, ninguém nunca soube. Porque eu olhava para aquilo tudo. Um dia eu vou tocar essas coisas. Não sabia nem que música que o cara tocava, né? Mas um dia eu vou fazer um som num negócio desse. Enfim. Então a minha influência é muito diversa, cara. Né? E depois eu conheci o samba valendo, depois a bossa nova. Então eu passei por praticamente tudo que você imaginar. E E tudo isso me país? influenciou de alguma maneira, né? Uhum. E assim, você falou de várias músicas aqui da cidade, mas assim, tu fez algum trabalho com algum músico assim que produziu alguma música, ou algum material relacionado à música, com algum desses músicos antigos que estão aqui? Igual você falou, tem o seu Silvano, tem o Claudomiro, tem o Sidomar, tem uma galera antiga, e fora os outros, né, que você citou. Tem alguns que você fez algum trabalho que deu para registrar, né? Olha, nesse período aqui, Ou era no período em difícil que eu fazer montei os o estúdio, CD também? isso era, cara, gravar era uma aventura para poucos, cara. Gravar nessa época era muito difícil. Era uma aventura para poucos. Primeiro porque o cara tinha que ou saber cantar ou ter muita coragem, né? É. Porque você não tinha negócio de autotune, você não tinha melodia, essas coisas para fazer correção. Ou o cara entrava e cantava e acabou. Não tinha esse papo, não. Se o cara fosse se fosse um artista que tivesse, por exemplo, recurso para pagar uma produção um pouco mais cara, aí o produtor lá, o cara ainda emendava uma fita. Do contrário, meu amigo, ficava do jeito que estava mesmo, Mas né? tinha estúdio aqui, país? Altamira, não. Não, Quem gravava queria fora. gravar, tinha que gravar em Belém, né? Hum. Tinha que gravar em Belém. Olha, dos artistas que gravaram em Altamira, nós tivemos uma primeira experiência, eu acho que foi o primeiro artista de Altamira que gravou. Chamava-se José Uchoa. Ele é dessa família Uchoa, do Almiro Uchoa, do Aham. Alcinei, dessa Faz parte turma da minha aí, né? família de Dessa longe família. aí. Isso, exatamente. E ele era funcionário, não sei se do INCRA, alguma coisa. Ele compunha umas músicas e tal, tinha os carimbos, ele gravou 4 músicas. Aí foi para Belém, gravou. Cara, interessante. Eu queria muito ter oportunidade, se alguém tiver ouvindo e tiver acesso a esse disquinho, para a gente pegar isso, cara, transformar esse MP3 e fazer um vídeo. Tô com um alarme aqui. Desliguei. Para a gente poder trazer isso de volta, para mostrar, né? O Aham. Zé Show, eu acho que ele mora ali, acho que ele mora no Satélite, Conjunto Satélite em Belém, alguma coisa parecida, né? Depois do Zé Show, quem gravou foi a Cristina Soares, aquela radialista, cantora, e aquela figura que trabalhava com a gente, que nos orientava lá naquele início, né? Uhum. Ela até esteve aqui no estúdio antes da quarentena, né? A gente estava planejando fazer uma live e tal. Infelizmente, depois da pandemia, a gente deu uma parada. Mas a Cristina é uma cantora de um repertório maravilhoso. É do tempo do. Primeiro, É do tempo do compacto? Disco compacto? Essa época aí? sim, ela gravou. A Cristina gravou em Santarém, no estúdio de uma rádio, da Rádio Guarani, em Santarém, né? Aham. Esse disco eu tenho aqui, eu tenho no estúdio aqui as faixas, né? Porque na época dessa o Tarcísio me mostrou o disco, eu falei, Tarcísio, me manda esses arquivos que eu quero fazer dar uma trabalhada no som. Eu consegui dar uma melhorada no som, né? Porque é uma Uhum. gravação muito simples. Agora as músicas maravilhosas, cara. Muito boas. E depois, quem gravou, que eu me lembre, o Agenor, que é professor, Agenor Ferreira, professor, gravou também. E aí tem a galera do Brega, né? Várias Aham. pessoas gravaram. Araújo Moreno, aquele amigo lá que hoje ele é como é que ele chama? Ele é como é que é, rapaz? O Roberto Vilar? vaqueiro. Não, não, ele é Não? daqui de Altamira. Ah, tá daqui. Ah. Não, um cara daqui. Eu esqueci o nome, infelizmente deu um branco agora. E várias outras pessoas gravaram, né? Dupla SS, que veio gravar
gravou Sim, também, sim. né? E aí, no caso do Estouraram. Sildomar já tinha estúdio também, várias pessoas gravaram e tudo. Mas antes disso, cara, isso era uma aventura enorme, era muito difícil, era caro pra caramba. Rapaz. Aqui, Eu rapidinho, gravei um CD, fala. rapidinho, não, mandar uns abraços aqui pro pessoal aqui. O Elias Carvalho chegou por aqui. O Chico Bez, lá do IFPA, grande baixista. Tem aí o Carlinhos Batera, Jalguites. Tem o Anderson Shoa, Francisco Júnior, o Leno lá de Macapá. Tem minha esposa também que está aí prestigiando, a Helena. Tem uma galera aí boa. Então, Pois país, é, eu, nos continua. anos 90, lá, eu gravei um disco em Belém, eu fiz um disco lá. O Elias Esse perguntou disco foi um aqui, disco assim, o Elias comentou um negócio que o Dito gravou uma música com você aí. eu Participou. gravei esse disco para registrar umas músicas e também para Aham, aprender como é que a coisa funcionava, né? aham, Para aprender como é que era essa experiência no estúdio. Então, um disco muito entendido no sentido da produção, da mix, né? O cara que foi o técnico, ele não se esmerou na mix, e eu não sabia mixar, né? Não sabia nada de áudio nessa época, tinha uma ideia aham, de arranjo, tudo, né? Então é um disco que eu não divulgo, porque é um disco muito cheio de falhas nesse sentido de mixagem. Por exemplo, tem música que precisava ter um baixo forte, o baixo não aparece, o outro baixo está exagerado e tal. Por isso que eu não divulgo, né? Mas eu estou com um projeto de disco novo, e algumas músicas desse disco eu estou trazendo para ele, para esse disco novo, né? aham. Pô, bacana. Eu teria vontade de ouvir porque isso é uma questão até, isso é uma evolução histórica, né? Porque as dificuldades encontradas antes e fazer uma cronologia, né, de qualidade musical seria interessante, país. Mostrar essa evolução também seria bacana, mesmo A porque é gente pode história, ver né? isso, fazer uma hora dessa, fazer uma audiência aí. Aham. Jonathan tá assistindo lá em Cametá. Um abraço, viu, Jonathan? Chama o Yuri aí, que o Yuri ainda não apareceu, ainda não viu o Yuri aqui. País, alguma história, país, aí que todo músico tem história. História boa, ruim, engraçada, que marcou. Conte aí uma pra gente aí, uma ou várias. Fica à vontade aí que coloca esse povo aí na fogueira pra gente ouvir as histórias aí. Ah, sim. Rapaz, a gente passa por poucas e boas, cara. É contratante que depois não quer cumprir com o contrato, músico complicado, que dá trabalho pra gente. E é muita coisa, né? Eu tive uma É. experiência dessas assim, cara. Quando você vai tocar fora, o contrato é uma coisa imprescindível, né? É Uhum. imprescindível. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma facilidade que é assim, tu vai fazer um som no lugar, tu mesmo já pode cuidar da divulgação, tu mesmo pode começar a divulgar. Naquela época não, cara, tu tinha que ficar na mão do cara. Você não tinha mecanismo para pôr na televisão. O cara tinha que investir, o dono da festa, né? Aí um cara veio lá de Uruará para cá. O cara veio aqui em Altamira falar comigo. Disse, Jorge, eu tô querendo fazer um baile lá no clube e tal, em Parará. E eu queria saber se tu tem uma banda para fazer esse baile. Eu falei, tenho, cara. Aí eu não tinha a banda em si, mas é uma turma, a gente tocava sempre junto. Então o Uhum. repertório estava, era só dar uma passada, o repertório estava E pronto, né? vai, né? Tá entrosado Rapaz, e mesmo, né, marcou a país? festa. E eu sempre fui assim, cara. O negócio que tá marcado, tá marcado. Não precisa ficar ligando. E aí, cara, não, tá marcado mesmo. Pode ir no horário pro local e estar no palco que a coisa vai acontecer. Do contrário, teria avisado, né? Uhum. Vai rolar o baile. Eu tô certo, vai rolar o baile. Um mês mais ou menos e tal. Cara, nós pegamos, fomos para lá. Nós fomos num caminhão, com bateria em cima desse caminhão, tambores, porque na época Nossa. tinha o lance do. Porque na época tinha aqueles pagodes do Araqueto, né? Que rolava. Tinha, por exemplo, aquele estilo de pagode que tinha aquele surdo marcando tum, 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 Romântico. tum, aquele surdão, né? Isso, né? Tipo só para contrariar, Aham. e raça negra, né? É. Tinha o araqueto, precisava de percussão. Lá fomos nós, cara, um monte de gente tocar lá em Urará. Cara, nós chegamos na cidade mais ou menos umas 5 da tarde. Chegamos, fomos País, direto pro clube. só um espacinho aí, país. Com chuva, lama ou poeira? Poeira, muita poeira. Era verão, meu amigo. Pó. Não Ai, tinha um ai. dedo de asfalto aqui para lá, mas tinha
2 paus de terra, de pó em cima da Transamazônica até lá. Aí nós chegamos no clube, cara. Chegamos lá no clube, o clube estava aberto, não tinha nem mesa aberta, nada, no palco, não tinha nada no palco, estava tudo sujo. Aí tinha um rapaz lá, um vigia, eu falei, cadê o fulano aqui? Nem lembro o nome do cara, que era o gerente lá. Falei, rapaz, ele deve estar pro Igarapé, não sei para onde. Eu falei, como assim, rapaz? A gente tem um baile hoje. O cara disse, o quê? Tem festa aqui hoje? Eu falei, tem, cara, tem uma festa hoje, tô com a banda aí. Aí ele disse, olha, ele não divulgou nada. Eu falei, sério? Sério. Aí eu falei, cara, dá um jeito de achar esse cara. Eu tô com a turma aqui, cara. A gente gastou, nós alugamos um caminhão para vir para cá. Aí, e ainda, por muita sorte, o cara do caminhão era um camarada nosso. O cara, ele foi com a gente para estar na farra e tal. A gente basicamente ia pagar a gasolina dele, o óleo, né? É um caminhão a diesel, né? Rapaz, o cara aparece breadão lá, meu amigo, cheio da gelada nas ideias, né? E disse, pô, bicho, eu pensei que vocês não vinham. Eu digo, como, cara? Nós não combinamos. Combinamos. Pois é, porque tu não ligou. Eu falei, cara, mas tu foste lá falar comigo, cara. Tu acha que eu não ia honrar um compromisso desse? Você foi falar comigo lá. Ele disse, não, cara, é porque o pessoal não cumpre. Eu falei, tô vendo que o pessoal não cumpre. Que sacanagem é essa, bicho? Mas o que a Mas, gente vai fazer, rapaz. cara? Aí ele disse, olha, cara, eu vou dar uma rodada pela cidade aí, não sei o quê. Aí arrumou um cara no carro, uma propaganda volante. Vou montando aí que eu vou meter uma propaganda volante, vamos ver se o pessoal chega aqui. Rapaz, apareceram uns 4 gatos pingados lá. Nossa. Pra completar, e nós tocando lá, né? Apareceu aí um amigo meu, cara, tadinho. Bêbado, mas bêbado, subiu no palco, que queria me abraçar, cara. Eu tocando, eu com a guitarra nos peitos, o cara me abraçando aqui. Meu amigo, derrubou o microfone, uma cagada, bicho. Resultado, nós voltamos lá, sem o cachê, porque o cara não tinha dinheiro para dar para a gente mesmo. Eu acho que ele ainda conseguiu um trocado para pagar o óleo do cara, do caminhão, né? O cara ficar no prejuízo. Faz uma cagada, bicho, uma cagada. Nossa. Saí daqui para Uruará naquela época, bicho, estava umas 5 horas de viagem, mais umas 5 de volta. Cansado, né? Estourado, sem nada, cara, sem nada no bolso. Foi de Rapaz, lascar essa. E foram muitas assim, cara. País, para andar aí nas estradas aqui da região, o material, cara, tinha capa, material para comprar. Só uma pergunta, né? Que a gente tem que andar com material extra hoje, né? E hoje é fácil de também conseguir Olha, cara, cabo, naquela época, né? você nem tinha Rodoamento. corda boa para comprar. Você tinha o maior cuidado. Quebrar uma corda, você estava no prejuízo. Corda era muito caro, só corda vagabunda. Olha, cara, a Janine hoje, por exemplo, a Janine, mesmo Canário, essas cordas hoje, elas têm uma certa qualidade, mas naquela época, meu amigo, você fazer um bend, nem pensar, a corda não tinha elasticidade, ela quebrava. Se eu fosse fazer um bend, meu amigo, naquela época tocar um blues era impossível, cara. O guitarrista naquela época não fazia bend, cara, porque as cordas não suportavam. Então, Mas, a gente andava com os instrumentos, cara, enrolado num pano, você não encontrava uma capa, case nem pensar. E não eram instrumentos bons não, meu amigo, eram instrumentos bem pebazinho, cara. Era acredito, né? complicado. Pele de bateria era uma fortuna, cara. Você tocar uma pele, o cara tinha que vender um rim. Não era brincadeira. E não era de fácil acesso, né, País? Que era Muito difícil chegar por difícil. aqui, né? Até É. hoje, para chegar dos Correios aqui, dá um trabalho, 2 semanas, 15 dias para chegar material aqui. Imagina antigamente. A coisa País. começou a melhorar quando começou a abrir importação, as importações, né, da China, Uhum, começou a chegar instrumentos mais em conta, né? é. País, mudando só um pouquinho, é, você que passou aí pela sua trajetória toda, né? E vamos ficar um pouco hoje na atualidade, que a questão hoje, a gente não pode fugir da pergunta. Hoje a pandemia, hoje essa pandemia da Covid é o assunto. E você passou por todos esses momentos, nunca passou numa pandemia dessa, né? E se já tinha dificuldade antigamente, hoje parece que os músicos que sobrevivem mesmo da música, hoje estão passando por situações complicadas. Como é que está sendo essa vivência da música hoje com a pandemia aí, País? Olha, um dia desse, outro dia, um amigo meu, eu vou falar o nome, porque assim, é uma pessoa que ele não gosta de publicidade, faz as coisas sem querer publicidade, mas é um cara super bacana. Quando contrata a gente, ele paga um cachê digno, que é o Danilo Covre, né? Ele é do Motoclube do Pará.
Então, quando a gente faz evento aqui, eles me contratam muitos artistas, sempre pagam muito bem, tratam a gente muito bem, oferecem transporte, a gente tem lá um lanche, tem uma bebida, um negócio, ficam preocupados com a gente, está precisando de alguma coisa e tudo mais. Ei, cara, dá um tempo aí, vem curtir com a gente um pouquinho, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então você se sente valorizado. E o que é que eles fizeram agora na pandemia, cara? Um dia ele me ligou aqui, Jorge, o pessoal do Motoclube do Pará, a seção Altamira, nós decidimos distribuir umas cestas básicas, cara. E como a gente gosta muito de música, como a gente curte muito música, a gente está sempre, nos eventos sempre tem música, a gente sabe que os artistas estão aí com dificuldade, cara, porque se está muito complicado agora, né? Então nós queríamos distribuir, pelo menos a maior parte dessas cestas básicas para música. Uhum. Aí, cara, perguntou se eu tinha um cadastro. Eu falei, olha, cara, um cadastro exatamente não, mas tem muito contato aqui. A gente vai descobrir o contato da galera. E comecei, né, cara? Liguei para muita gente, alguns não aceitaram por alguma razão, achando que os caras queriam divulgar e tal, né? Mas eles não queriam divulgação, tanto que ninguém nem sabe disso, cara. Aí eu conversando com uma amiga minha, com a Beth Correia, né, que ela me ajudou muito nesse processo de pegar o contato da galera, né, para passar para os amigos depois, para eles poderem fazer a distribuição para endereço, colocar longe, né, distante, assim, eles entregaram mesmo, cara. Um negócio muito bacana. Eu conversando com a Beth, eu não consigo aceitar que um artista do seu calibre, um artista como o Leone, como o Gustavo Paixão, o Anderson, né? Eu cito como referência porque são os caras boas, né? Cantores da pesada. Nesse sentido, eu digo assim, né? E que eles não têm emprego, a música é o trabalho deles, é a vida deles, né? E tem sido a minha também, né? Quer dizer, você passa uma semana sem trabalhar, 2 semanas, o armário fica vazio, não tem mais comida, cara. É um absurdo isso. E com a qualidade do trabalho que essa galera faz, bicho. Olha, cara, tu vai ver um show da Beth Correia, vai ver um show do Anderson, tu fica assim, meu Deus do céu, esse cara canta demais, essa menina canta demais. Verdade. O pessoal que merecia um palco decente para pisar, um palco decente, assim, um palco grande, com grande público, né? Enfim. Aí eu falei, a gente precisa pensar em alguma coisa para dar uma valorização, uma valorizada no trabalho, nesse show, nos cachês, de alguma maneira, alguém que invista, sei lá, publicidade, para dar uma melhorada nessas condições, cara. A gente não pode viver miseravelmente. É verdade. E olha que agora, uma coisa que a pandemia ensinou para a gente foi que mesmo nós, os miseráveis artistas, que dependem desse governo artístico, de um cachê e tal, a gente ajudou a salvar muita gente, cara. Salvar a alma das pessoas, né? Com a música, com a arte, com essa disponibilidade, né? O Anderson estava fazendo live todo dia, a galera curtindo. Bacana isso, cara. O pessoal diz, não, tu tá cansado. Que nada, bicho, a turma tá lá. Um dia dá 100 pessoas, tem dia que só dá 10, de vez em quando dá 1000 visualizações. Enfim, as pessoas têm coisas para fazer também, a gente também não pode... A live da Beth bombou, né? A live da Beth bombou, cara, né? Uma coisa que a pandemia ensinou foi isso, que não dá para uma vida sem arte, é um erro, não pode se viver sem arte. Então, mas nós artistas precisamos achar um jeito de agregar valor para o nosso show, a gente precisa pensar nisso, que é ensaiar bonitinho, montar um repertório bonito, que tenha coerência, que tenha que a pessoa chegue e olhe assim, porra, eu vi alguma coisa acontecendo. O cara não chegou lá e ficou tocando por acaso, sabe? Eu acho que isso a gente precisa fazer. Para superar no futuro essas dificuldades. Porque o nosso modo de viver vai ser outro. E é basicamente isso. Nada mais será. E é isso que tu espera pós-pandemia, hein? Então é isso que tu espera para a classe. Eu espero sim. Eu espero. Eu espero que a gente, de alguma maneira, assim, encontre um jeito de organizar as nossas agendas para fazer coisas mais interessantes. Para chamar mais a atenção das pessoas. Para não ser só aquela música que o cara que vai lá para o barzinho para beber e por acaso vou estar lá tocando. Que no momento... Claro, que eu não vou lá para dar show exatamente, mas que haja um momento que o cara olha assim para mim, mas esse cara se preparou para fazer isso aí. Tem um trabalho bom. Entendeu? Não é aquela coisa de pegar a letra da música pegar lá no Cifra Clube a música, copiei, conheço essa música mais ou menos. Aí chega lá, a música é toda atravessada e tal, enfim, né? E e a gente briga pela nossa valorização. A Aline, né? Isso, Aline. Ela está comentando aqui, se no país onde faltam políticas públicas, valorização da cultura,
temos que dar as mãos, exatamente, precisamos nos unir para isso, até para a gente poder cobrar poder público, né? Tem que Verdade. ser junto. Obrigado, Aline, lá de Aracaju. País, tem uma pergunta aqui do Chico Bez. Vou colocar aqui a pergunta. Altamira não tem muita cultura de fazer autoral. Na sua opinião, qual o motivo? Olha, existe um negócio importante que faz com que que um artista procure referência, né? Procure referência e coloque na sua arte, que é o orgulho de pertencimento à terra, ao local onde a pessoa vive, né? Uhum. Altamira, até 1970, era uma cidade onde todo mundo se conhecia. Em 1970, todo mundo na cidade se conhecia. Veio a Transamazônica, veio muita gente de fora, que ajudou a construir isso aqui, o que é Altamira hoje, antes de Belo Monte, se deve a essa fase da Transamazônica, né? Uhum. E espalhou gente por essa Transamazônica de nosso Deus aí. E essas pessoas vieram para cá e enfrentaram muita dificuldade, né? Por mais que essas pessoas tivessem muita referência cultural, artística, eles não tinham tempo para isso, porque tinha que lutar contra a selva, né? Contra a selva. Dificuldade para tirar uma produção, dificuldade para ter um implemento, financiamento, uma série de coisas, né? Não foi nada mil maravilhas a vida desses pioneiros aí. Então, com essa coisa de muita gente de fora, a gente foi perdendo referência, né? Aqui, por exemplo, em Altamira, a gente tinha cordões de pássaros, havia alguns festivais, alguns concursos de música, que foram se perdendo quando foram sumindo com o tempo, né? E então, você vai perdendo referência, você vai escrever sobre o quê? É verdade. Você não escreve, né? Rapidinho, só um Acaba não adentro. escrevendo. Lá em Vitória, por exemplo, tinha o Boi Brilha Fama, que era uma dança, e aí tinha a banda que acompanhava, e era muito bom. E hoje não se vê. Eu vi a Guifal tentando recuperar com as quadrilhas juninas aqui, mas também já se acabou, né? Também não tem mais banda acompanhando as quadrilhas juninas. Aí tem esse negócio das pessoas acharem que o que é bom é o que está lá fora, né? Como diz a música, o que é bom vem lá de fora. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Olha, bicho, Altamira é uma cidade que tem uma estrutura muito boa. Ela tem uma estrutura muito boa. A gente está pagando um preço muito alto pela falta de atenção das autoridades, por exemplo, da Norte Energia, em relação às condicionantes, né? Uhum. Altamira não foi preparada para receber Belo Monte. Ela tinha que ser preparada e depois Belo Monte construída, caso tivesse sido construída. Nem precisava disso. Mas está aí, ela foi feita. Então, sempre com essa ideia do pessoal de fora falando mal da cidade, vivendo aqui, ganhando dinheiro falando mal. A cidade é o tal do mundo, né? Terra Boa é lá, é Londrina, Terra Boa é Belo Horizonte, Terra Boa é Goiânia, Terra Boa é Belém. Enfim, mesmo no estado, a gente tem muita discriminação em relação a Altamira. Muita, muita mesmo. Isso aí, quem é de Altamira, que viaja, em Belém, por exemplo, sabe disso. E a galera trata a gente como se a gente fosse o sujeito mais caboclo, mais atrasado do mundo. E Altamira tem uma estrutura muito boa, cara. É uma cidade. Muito boa. Mas falta esse orgulho de pertencimento à terra, sabe? E colocar isso em música. Por isso que nesse disco novo agora, vai ser agora no segundo semestre. Já faz um trechinho aí de alguma delas aí, país. Faz um trechinho foi aprovada pelo edital Preamar, né? De música do Estado, de socorro aos artistas e tal. E então, vai ser feita a prensagem do disco, digitalização. A gente vai fazer 13 shows aqui na região. Vão ser 9 em Altamira e 3 shows fora. Vão ser um show em Anapu, um em Souzéu e um Porto de Mós. 3 shows fora e 9 aqui em Altamira. A gente vai levar esses shows aos bairros mesmo. A gente não vai fazer. Eu acho que vai ter um show no centro da cidade, que deve ser naquela pracinha onde tem aquela arenazinha ali, né? Aquela pracinha mais recente, mais nova. O restante vai ser nos bairros. A gente vai levar para esses hooks aí, para que as pessoas não tenham que se deslocar para ver o show. A gente vai levar o show até ela, né? Entendi. E é projeto para o segundo semestre aí, dependendo da situação da pandemia, né? Projeto bom. O Chico está falando aqui que é de Castanhal e lá tem muita banda autoral. Por isso ele perguntou. Rubinho... Ah, sim. Rubinho, não dá para mexer no WhatsApp, não. E outra coisa, tu perdeu muita coisa, viu? Ei, País, faz aí
uma amostra aí pra gente do que vem por aí. Pois é. Tem uma música que eu escrevi em homenagem à nossa vivência do Alto Xingu, né? Uma história Uhum. que se chama o Regatão Lá do Alto. O Regatão Lá do Alto, que eu me refiro é o Alto Xingu. Porque se você conversar com uma pessoa mais antiga, ela não vai usar esse termo Alto Xingu, ela vai dizer o alto. Cadê o fulano? Não, o fulano tá pro alto. É assim que eles falavam, né? É. E era também uma situação pejorativa também. Você dizia, não, e o fulano? Ah, isso é do alto. Caboclo atrasado, Arigó, né? Arigó. E aí tem um episódio que envolve a minha avó, que já é falecida. Nós morávamos num lugar chamado Carneiro, que ficava nas margens do Xingu, ou de um afluente, um braço de rio, não me lembro direito, que tinha um pedral na frente, uma prainha e um pedral. E ali passava o regatão, né? Aquele barco, para quem não conhece esse processo de comércio, é um barco, e esse barco passa vendendo produtos. Na verdade, era troca, era um escambo, né? Uhum. Eles levavam café, prato, colher, camisa, calça, uma bota, sandália, pilha, essas coisas, né? Coisa de primeira necessidade. Artigo de primeira necessidade. Remédio, né? Tipo injeção, bezetacil, só coisa que não doía nada, né? Meracilina, remédio para dor de cabeça, essas coisas, né? Uhum. E aí, em troca, que eles pegavam tudo que o cara tinha. Borracha, o cara tinha colhido o látex, né? Transformado aquilo na borracha, feito aquela defumação, transformado naquelas bolas de borracha, cernambi, que é a sobra da borracha, né? que é borracha também, né? Uhum. Eu ouço essas histórias, meu pai conta. Ele até já foi marreteiro, ele conta essas histórias. Eles pegavam tudo, cara. O cara ficava... Aí deixava lá um pouquinho de cada coisa. Aquilo acabava logo. E a minha avó estava desesperada, que não tinha mais café, rapaz. Ela dizia, tinha dia que ela amanhecia, meu Deus do céu, quando é que minha vida eu vou tomar um café de novo? Porque era inverno, quando é que o regatão vai chegar, né? Aí ele demora mais a subir, porque o rio está pesado, né? Então não tem previsão para chegar o regatão. E muita chuva, minha avó. Eu sinto gosto na boca, delirando, a velha delirando, né? Aí os meus tios iam lá pro pedral, ficar olhar para ver se o regatão vinha. Qualquer barulho de motor, só um pouquinho que ele achava que era já uma lancha grande, né? Enfim. E aí eu fiz uma música que conta essa história. Vai. Lá do alto da pedra da praia do Carneiro, o tio se espichava como se pudesse ver além da curva do rio que fazia seu cheiro. Queria ver se vinha regatão, trazendo remédio, perfume, colher, pilha pro rádio, camisa, algodão, sal e açúcar, panela, revista, óleo e café. E falando em café, e eu não delirava, se tu fosse na boca. Chega logo, regatão, leve nossa borracha, castanha e suor, não deixe açúcar e café, se não fico louca. E falando em café, e eu não delirava, se tu fosse na boca. Chega logo, regatão, leve nossa borracha, castanha e suor, mas deixe açúcar e café, se não fico louca. E aí tem um som de sax bonito aí pra caramba, depois, enfim. Uhum. Então, a ideia de cantar essas coisas é a gente começar a trazer esses elementos para que as outras pessoas também sigam e façam também, cara. Porque a gente tem que contar essas histórias. Tem que ter vergonha de ter essa origem cabocla, ribeirinha. Isso é um ponto é um negócio da biografia da gente de trazer orgulho, né? Uhum. Muita gente quer saber disso. É uma origem interessante, né? Inclusive. Em país... vai dar 9 horas, o Instagram ele oferece 1 hora de live, né? Certo. O papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que ir para as considerações finais. Deixar aqui falar, aqui que eu coloquei a guitarra aqui no fundo, em homenagem a você aí. Tô vendo aí. Em homenagem a você. Legal. Cara, incrível. Eu queria que você fizesse as considerações finais, quiser colocar mais alguma coisa, alguma história. A gente tem até as 9 horas, então a gente tem entre 4 minutos, 5 minutos para a gente encerrar aí. O tempo passa muito rápido. Poxa, eu sou muito grato a você por ter me colocado logo nessa
edição inicial desse projeto, que é maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Eu espero que os outros artistas respondam, atendam ao seu chamado, né? E abram o coração, contem suas vidas. É muito interessante. Isso, né? Até porque a gente, é um momento em que a gente está registrando também, colocando, né? Fazendo um registro também do que a gente é, o que nos fez chegar até aqui. E o que eu digo para os meus amigos artistas, principalmente, é tenho orgulho, tenho muito orgulho de quem vocês são, de tudo que vocês passaram para chegar até aqui. E vamos nesse futuro aí, que vem aí, que vai ser todo diferente, esse novo normal que estão chamando, de normal não vai ter nada, a nossa vida não vai ser a mesma mais, né? Mas a gente pode ser melhor, ser bem melhor, e principalmente ser mais solidário. Isso é fundamental. A gente tem que se ajudar. Verdade. País. Então, um grande abraço, quem trabalha até agora com a gente, né? País, cara, obrigado. Você não hesitou em dizer sim aí para vir aqui. Esse projeto não é meu, é da classe, dos músicos, porque a intenção mesmo é buscar a nossa história na região do Xingu. A minha intenção também é trazer pessoas de fora para instigar, né? Trazer outras culturas de música, tentar articular para acrescentar, né? Enriquecer para a gente. E, assim, muito obrigado. Você foi... Tinha 3 pessoas, e aí eu fiz umas enquetes aí com umas pessoas que reforçam, né, as ideias do meu projeto. Não, o país. E porque você tem história, você tem conteúdo, você tem trabalho. Vê se pela idade, né? Não só. A qualidade é imensa, país. Você não, tem porque hoje eu estava vendo uma questão sobre bolsas, né? Sobre bolsas para pós-doutorado e tudo mais. Então, um dos critérios de desempate era a idade. É um dos critérios de desempate. Para uma determinada universidade. Não, mas aqui não foi, não. Foi mais o conteúdo. Não, eu sei, estou de brincadeira. Eu sei disso. Eu sei disso. E assim, País, eu tenho certeza que acrescentou para todo mundo que participou da live. E dizer assim que eu espero trazer outras pessoas, como você disse, espero que digam sim, porque o projeto é nosso e espero que apareçam mais lives voltadas para a questão musical, projetos, editais, políticas públicas para nós que merecemos. Isso. Eu gostaria de aproveitar o gancho, a gente já está acabando mesmo, fazer um convite para sexta-feira, eu vou divulgar. Isso. A gente vai fazer aqui no estúdio uma live com o Tenório. O Dilson Tenório, que é um grande nome, é um cara interessante para você convidar também. Sim. Também. Tem muita história para contar, meu. Muita história, né? Chegou aqui, falta 2 minutos. Vai fazer uma live com o Tenório na sexta-feira. Vai ser Pode aqui falar. no estúdio, né? Então, sexta-feira, que horas? Vai ser a partir das 19 horas. Sexta-feira agora. 19 horas. Isso, sexta-feira agora. Dia 10. Isso. Olha, então, pai. É uma live histórica, que o Tenório não é muito de estar nessas coisas de mídias sociais e tudo mais, né? Então, nas redes sociais. Então, um raro momento de ver o trabalho dele assim, né? Sim. Grande nome. Quando eu cheguei aqui para tocar na noite aqui em Altamira, dos antigos, a gente ouve muito falar do Tenório, de você, né, do Claudomiro, e aqui do Pedrão. São nomes que faz voz e violão de tirar o chapéu. Assim, agradecer, então, agora meu momento final. Agradecer a todos. Terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos de novo aqui. Estarei divulgando quem será o próximo escolhido. País, acho que futuramente tem uma segunda chamada aí. Futuramente, muitas histórias ficou aí para trás, tenho certeza. Né? Obrigado. Muita coisa. Com certeza. Né? Quem sabe a gente não pode vir aí trazer aí teus trabalhos para ficar muito mais enriquecedor, o pessoal conhecer os trabalhos. A gente pode pensar, né? Porque assim, esse projeto do Preamar 30 segundos. É um projeto para ser desenvolvido até o final do ano. Então a gente tem pano para manga aí. Com certeza. País, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Fiquem ligados que terça-feira que vem tem mais. Muito obrigado. Foi maravilhosa a live e enriquecedor para todos. Tá bom? A classe de músicos está aí firme e forte.